Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Eu quero me somar às palavras da deputada Marlene, que mencionou estar triste e decepcionada. E também é uma expressão que o deputado Sopelso acabou de utilizar, falando que algumas atitudes do governo foram piores do que o coronavírus. E me somando a eles, me somo também ao espírito de indignação de grande parte da população catarinense. Eu mesma, pessoalmente, inúmeras vezes me senti enganada pelo governador do estado e, diferente dos dois deputados que eu citei, votei nele. E essa foi a primeira vez que me senti enganada por ele. No momento em que confiei nos seus princípios, ditos princípios e promessas de campanha. E também depois de eleito, quando procurei para finalmente cobrar que ele honrasse esses compromissos, e vi diante de mim um homem arrogante, prepotente, debochado e indisposto a dialogar, e que inclusive chegou a gargalhar das propostas que eu levei para diante dele. De nenhuma das vezes em que confiei nele eu me envergonho, e acho que o cidadão catarinense também não precisa se envergonhar, porque é legítimo ter esperança e esperar mudança. Mas é óbvio que o governador se mostrou, nós esperávamos que ele fosse um grande homem, e acabamos descobrindo que ele não é nem um homem grande e nem um grande homem. Do contrário, na minha opinião, é um anão político, porque vive de dar rasteiras, e para ele é fácil, por essa baixa estatura moral e política que tem, passar a perna em antigos aliados do partido, nos próprios colegas de partido, como aconteceu comigo e com colegas do PSL, em antigos aliados, nos próprios eleitores. Enfim, no início, os senhores devem lembrar, o espírito otimista que ocupava essa casa. Eu mesma votei favorável em cerca de 85% dos projetos apresentados pelo governador Moisés nessa casa. E lembro que no início nós tínhamos poucos nomes aqui na casa se levantando contra ele. Era o deputado Kennedy, deputado Ivan, deputado Amin, e com o passar do tempo essa oposição, esse espírito de oposição e de indignação foi crescendo. Se somou a esse grupo o deputado Maurício Scudilá, vejam que impressionante, ex-líder do governo Moisés, que percebeu as incongruências do governo, e junto com ele a bancada do PL, que o acompanha, já citado o deputado Ivan e demais deputados. E depois adiante, nós, deputados do próprio partido do governador, do PSL, deputado Sargento Lima, que agora é o nosso líder, e que só é nosso líder porque nós tivemos que dar a volta nas trapaças que o governador queria fazer conosco dentro do nosso próprio partido. Também deputado Gessé, deputado Felipe Estevão, todos os deputados que fazem parte dessa, agora, oposição simbólica contra o governador. E esse número vem crescendo. E vem crescendo por quê? Porque nós temos um governador que faz seleção pessoal para receber prefeitos e deputados. Depende da vontade dele, o dia que ele quer receber, o dia que ele não tomou muito vinho na noite anterior, depende tudo da vontade dele. Um governador que se vangloria, diz que não loteou os cargos com sugestões, ainda que técnicas, dos deputados, mas loteou os cargos sim com seus amigos pessoais, como é o caso do precoce, muitíssimo precoce, secretário da Casa Civil, o senhor Douglas Borba, impressionantemente precoce. Também é o caso que nós observamos na pandemia, onde ele não soma esforços com esse parlamento, nem em casos graves como o da pandemia. Ignora soluções parlamentares, como foi o caso da postergação do ICMS das empresas do Badesc, denunciado aqui pelo deputado Vampiro. O deputado Cobalcini também denunciou nessa casa que ele desrespeita os deputados, porque o Cobalcini fazia parte do grupo de crise do corona e não era ouvido. Também denunciou aqui o deputado Milton Obos que o governador, em vez de circular pelo estado para entender as pautas populares, usava o tempo de trabalho de governador para, na verdade, cooptar novos prefeitos para as próximas eleições, e por fim, se aproveitou da pandemia, do caos do corona, para atos fraudulentos, assinar decretos autoritários, fazer compras superfaturadas, projetar hospitais de campanha duvidosos, enfim, especialmente por causa desse último tópico, que hoje, dia 12 de maio, onde o início do impeachment da presidente Dilma completa 4 anos, um dia histórico, eu e o deputado Maurício Scudilá estaremos apresentando e entregando em mãos para o presidente um pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment com relação ao governador. E para explicar didaticamente e rapidamente aos senhores deputados em que consiste esse pedido, eu peço ao presidente a autorização para passar um vídeo de 3 minutos de um dos nossos advogados, o criminalista Dr. Gastão da Rosa, por favor. O pedido de impeachment
capitaneado pela deputada Ana Caroline Campagnolo e pelo deputado Maurício Kudlak, ele tem por fundamento um rosário de ilegalidades praticado de forma reiterada pelo senhor governador Carlos Moisés, que teima em desrespeitar a Constituição Federal com uma audácia nunca antes vista no estado de Santa Catarina. O governador, ele peca por ação e por omissão, com manifesto abuso de poder, demonstrado de forma cabal na inicial, no pedido de impeachment, através de prova documental, embora a maioria dos crimes praticados pelo senhor governador sejam fatos públicos e notórios. Eu tenho certeza que os senhores deputados e a população em geral tomaram conhecimento do culto realizado no interior de uma residência, interrompido por força das absurdas diretrizes estabelecidas no decreto pelo senhor governador. E o que nós vamos dizer a respeito do monitoramento telefônico? E por quê? Para criar e alimentar a pandemia, mas a pandemia do medo. E o medo foi o solo fértil para germinar os atos de corrupção praticados enquanto a população morre e adoece. O que nós vamos dizer do hospital de campanha? O Ministério Público de Santa Catarina, atento, constatou que existe suspeita de subfaturamento, obras no valor de 76 milhões e 900. Contrato com dispensa de licitação assinado, chancelado, subscrito pelo próprio governador de estado. E o escândalo dos respiradores fantasmas, 33 milhões. Novamente, a ladainha da dispensa de licitação para uma empresa que tudo indica é uma empresa de fachada, sem nenhuma garantia, não se fez nada, os respiradores não chegaram, pagou-se antecipadamente. E qual foi a atitude, qual foi o ato praticado pelo governador para tentar descobrir o que aconteceu? Já pagou antes, não recebeu. E o que ele fez? Nada. Nós temos várias situações retratadas de maneira bastante didática e comprovadas documentalmente na peça inicial, que demonstram que, infelizmente, o processo de impeachment deve ser analisado, deve ser definido, porque não foi por falta de aviso. O Ministério Público Federal fez uma recomendação através do Dr. Valmor Moreira, da Procuradoria da República, na mesma linha de manifestações do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, e nada disso adiantou. Não existem meios de frear, de parar, de estagnar esses atos praticados ao arrepio da lei, ferindo a Constituição Federal, tudo tendo em vista o decreto que ora se espera seja reconhecido manifestamente legal e agregado aos outros atos praticados, deem subsídio para que se reconheça e se decreta o impeachment do governador. E em vista disso que foi brevemente exemplificado, nós temos dezenas de páginas de documentos, um calhamaço que está ali na mão do deputado Maurício Kudlak, lembrando, um pedido de impeachment assinado por uma deputada que é do partido do governador e pelo ex-líder do governo dentro dessa casa. Eu gostaria de pedir licença do senhor, não sei se quebra o protocolo, para que nós possamos entregar nas suas mãos, nesse momento, o pedido de impeachment, presidente. Perfeito, sem problema.